na lógica do sentido, no Mil-Platôs, principalmente, na parte dos postulados linguísticos, ele vai denominar como transformações incorporais. Então, quando eu uso a linguagem, eu produzo sentido ou acontecimento, só pelo fato de usar a linguagem. Né? Por exemplo, eu digo que horas são. Eu estou produzindo um acontecimento que, na verdade, é uma ordem. Né? Quando eu interrogo, eu estou criando uma ordem na relação. Eu estou interrogando, isso significa que o outro tem a obrigação de me responder. Senão ele vai passar ou por mal educado, ou por desobediente, ou por uma série de coisas. Ele pode, dependendo do lugar e do meio e das relações, ele vai receber vários atributos negativos. Então, eu faço uma questão, ele me responde. Ora, só o fato de eu interrogar, uma ordem está passando por ali. Uma transformação incorporal. Quando eu enuncio, muda a relação de força, entendeu? Mas só no incorporal, não é no corpo. E só pelo fato de usar a linguagem. Então, há uma ação que é própria à linguagem. Não é uma ação desencadeada pela linguagem. Por exemplo, eu digo, me dê um copo d'água. Isso é um imperativo, né? Então, eu uso a linguagem para gerar uma ação física, né? Para que eu possa beber água, né? Então, não. Aqui é simplesmente o fato de você enunciar algo, você está produzindo uma ação. Então, o regime de signos, ou a forma de expressão, atua nesse domínio. Não é uma linguagem que representa as paixões, que representa o corpo, que representa as coisas. Não é uma linguagem que informa, não é uma linguagem que comunica. Vários pensadores, exímios pensadores, disseram, não, a linguagem é informativa. Não, a linguagem é comunicativa. A linguagem é isso, a linguagem é aquilo. E a linguagem não é nada disso. Ela até é, mas por efeito, secundariamente ela informa, secundariamente ela comunica. Né? A linguagem, ela é fundamentalmente, agora eu vou usar aqui um termo meu, que não está nem em Deleuze e Guattari, é produção de perspectivas. Né? Eles falam, produção de palavra de ordem. Eles usam esse termo. Palavra de ordem é uma ordem que você entra nela sem saber. Por exemplo, a professora interroga o aluno, é masculino ou é feminino? Ela não quer saber se é masculino ou se é feminino. Ela quer que o aluno aprenda que é uma coisa ou outra coisa. Não é uma coisa e a outra coisa, e mais outra coisa, e mais outra coisa. Não, é isto ou aquilo. É singular ou é plural? Ora, só o fato de ela enunciar dessa maneira, o aluno já está ferrado, assim, ele está sendo, como dizem Deleuze e Guattari, ele está sendo ensignado e não ensinado. Ele está sendo incrustado de signos. Né? Eles dizem assim, dão-se lápis e caneta às crianças da mesma maneira que se dão pás e picaretas aos trabalhadores. Né? Então, é para a criança entrar no regime de signos e operar um regime de signos que vai produzir, reproduzir e transmitir e receber dicotomias, binariedades, reproduções, né, a partir de uma forma de expressão, de um regime de signos. E eles vão destacar duas formas ou dois regimes preponderantes. O regime significante, que é a opção do Lacan, e o regime subjetivo. Então, há um modo da gente usar a linguagem, que é usando ela de modo significante. E há um modo de usar a linguagem, que é usando ela de modo subjetivo ou subjetivante. Né? No fundo, eles dizem, esses dois regimes trabalham em conjunto. Eles coexistem. É preciso ter um significante dominante para ter uma linha de subjetivação. E vice-versa. Depois eles vão levar isso para a história, vão dizer que existem vários regimes, que o Estado despótico que inventa o regime significante,
depois que um outro tipo de Estado inventa o regime subjetivo, né? Mas o fato é que, ao usar a linguagem, eu produzo significante até de modo inconsciente, sem saber que estou produzindo significante. O que é um significante? É um valor, é um horizonte do desejo. Ou eu, usando a linguagem, eu estou me subjetivando, produzindo sujeito em mim, sem perceber que estou produzindo sujeito em mim. Eu sou isso, o meu desejo começa aqui, né? E, na verdade, isso é uma transformação corporal na medida que eu enuncio alguma coisa. Olha que perigo, quando alguém chega no consultório e o analista vai dizer assim, não, eu não analiso, eu não interpreto nada. Você é que vai falando aí, e o mais importante é que você mesmo chegue às conclusões, né? Mas o analista vai meio que seduzindo e orientando para onde o analisando vai. Até o analisando dizer, é isso. É o analisando próprio que interpreta. Assim como um juiz não gosta de sentenciar, ele gosta que o sentenciado, ele mesmo se autossentencie, ele perceba que ele é culpado. Um juiz é muito pesado ter que impor algo ao outro, né? É melhor que o próprio acusado se acuse a si mesmo. Assim, o analisando, ele deve chegar a se analisar a si mesmo. A partir do quê? A partir de um regime de linguagem, né? E os linguistas, e Lacan, entre eles, não enquanto linguista, mas enquanto analista, vai privilegiar um regime que ele vai dizer que é uma semiologia, que seria superior aos outros regimes. Ele seria o tradutor dos tradutores, que é o regime significante. Então, é uma forma de expressão que faz dizer e também que faz calar. Tá? Então, o regime de signos, ele tanto faz falar quanto ele faz calar. Para aqueles que já tiveram alguma relação com a obra do Foucault, por exemplo, a história da sexualidade, vai ver o que o Foucault diz ali. Olha, e essa obra é de 1976, 4 anos depois do Antiédipo. O Antiédipo já não falava mais em repressão. Ele falava em repressão, mas como um efeito de uma captura. A repressão não é primeira, como acreditava Freud. A opressão não é primeira, como acreditavam os marxistas. A captura é primeira, né? E o Foucault vai dizer algo interessante. O poder, mais do que reprimir ou oprimir, ele produz. Vide a sexualidade. Vide os discursos de sexualidade na era mais puritana que já existiu, que é a tal da era vitoriana. Na era vitoriana, nunca se falou tanto de sexo quanto na era mais puritana da história humana, que é a era vitoriana, século XIX. E o Foucault vai fazer a pesquisa dele. Vai através daqueles corpos de palavra, aqueles corpos de textos, né? Nos conservatórios, nos reformatórios, nos tribunais, nos documentos dos códigos penais, etc. Então, ele vai nas escolas, ele vai encontrar uma inflação de vontade de saber. É assim que chama a obra dele, vontade de saber. Vontade de saber o quê? Sobre o sexo. Então, esse regime de signos dessa época, ele instigava a falar. É como se ele te obrigasse a falar. Como você se tornasse incapaz de calar. Diante de certas questões ou interrogações, você acaba falando. Por que essa vontade de saber? Porque a vontade de saber, ela é só um sintoma de uma vontade de controle.